Hoje vamos falar sobre as 5 dimensões da fé. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É desta forma que Jesus ora hoje por cada um de nós, a fim de que a nossa fé não desfaleça. É disso que vamos falar hoje. Então fique aqui conosco, porque o tema será muito interessante. Para falarmos das 5 dimensões da fé, precisamos ler o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A forma como acreditamos agora tem que ser diferente de como acreditávamos há 3 anos atrás. Isso porque sempre é necessário outro nível de fé, de acordo a como estamos amadurecendo na nossa vida cristã. Primeiro, a fé para a salvação. Todos precisamos de salvação, porém é impossível acreditar por conta própria. Porque a fé, ela não vem pela educação. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus a única que pode produzir fé. Ninguém pode acreditar em Jesus até que Ele nos dê fé para que possamos acreditar nele. Essa fé que Deus nos deu quando ouvimos o Evangelho e acreditamos em Jesus. 2. A fé que devemos ter nele. Não é a fé em coisas, mas nele. Quando colocamos a fé em coisas ou em pessoas, vamos nos decepcionar e desiludir. Diz a palavra de Deus: maldito é o homem que confia no homem. Porque a fé não foi criada para colocar em pessoas ou em coisas. Com isso não digo que não devamos crer em pessoas. Porém, para minha salvação, eu dependo unicamente da fé que o Senhor me dá. 3. A fé na sua palavra. Quando se prega a palavra, é necessário a unção do Espírito Santo. E assim ela produzirá fé em nossos corações. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, disse: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então devemos aumentar a fé para crer em coisas maiores. Quando escutamos a palavra de Deus, é necessário que haja unção, porque sem unção ela não produz fé, porque somente a letra ela mata. E muitas pessoas hoje em dia, conhecem apenas a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, porém nunca viram um milagre ou a manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Em Abacuque capítulo 2, versículo 4 nos diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela fé viverá. Devemos pensar nisso, talvez repetir isso para nós mesmos, dizer: eu viverei pela fé. Então, a fé é por ouvir. Então, se queremos ter mais fé, se queremos que a fé aumente em nosso coração, temos que ouvir continuamente a palavra de Deus. Exemplo de algumas pessoas que vão para a igreja apenas uma vez ao mês. E muitos cremos que por escutar uma palavra de 40 minutos, a nossa fé irá aumentar. Ninguém terá fé para poder vencer as batalhas. É por isso que é necessário escutar a palavra de Deus continuamente e na unção do Espírito Santo. Fé na obra de Deus. Quando vemos milagres, muitas pessoas acreditam. Tem gente que acredita depois que viu o milagre acontecer. Porém, Jesus disse que esse tipo de fé é um tipo de fé pequena. Quando Jesus afirma para Tomé e disse: Tomé, porque você viu, você acreditou? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Bem-aventurados os que não viram e creram. E por quinto, nós temos o dom da fé. Poucas pessoas chegam neste nível de fé. Este dom de fé é o dom para operar milagres, e nem todos têm esse dom, porque a grande maioria fica apenas na fé para a salvação, e por isso são pessoas que estão na igreja e nunca crescem, nem nos negócios, nem na vida pessoal, e nunca se movem por fé. Às vezes Deus tem promessas para a vida das pessoas que não se cumprem na vida das pessoas por falta de fé. Muitas pessoas dizem, eu sou salvo, e quando eu morrer eu vou para o céu, tá certo? Porém perdem muitas bênçãos por não caminhar de fé em fé. Precisamos de fé para tomar posse das promessas de Deus. Ora, em Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Como podemos nos aproximar em oração a um Deus que não vemos? Por meio da fé. É somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa prioridade é a fé e a fé que devemos ter nele. Em João capítulo 6, versículo 26 e 27, isso depois da multiplicação dos pães, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vocês viram, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Nunca devemos buscar a Deus por causa dos pães ou dos peixes. Devemos buscá-lo porque queremos um relacionamento com Ele. Quantas pessoas querem ser amados hoje em dia pelas coisas que podem dar, pelas coisas que oferecem? Ninguém. Todos queremos ser amados por aquilo que nós somos, sem interesse nenhum. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo que vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão e vos saciaste. Ele também disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Deus, o selou. O homem mais rico, o homem mais sábio que já existiu da terra depois de Jesus é o rei Salomão. E Salomão, ele disse, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo que há embaixo do céu. E eu me pergunto, por que um homem com tanta riqueza e com tanta sabedoria diria aquilo? É porque tirou a visão das coisas eternas e colocou a sua visão no temporário. Devemos escolher a melhor parte, e isso ninguém pode tirar de nós. Então, devemos ter fé nele, e a fé que o Senhor nos deu para ter um relacionamento com Ele. Essa é a fé que se origina nele e é para Ele. Então, minha pergunta é, qual é a fonte da tua fé? No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, diz, e Jesus respondeu e disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que dizer lhe será feito. Então creia em Deus, escolha a melhor parte, receber fé de Deus no teu coração para você poder ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Venha a Cristo sem demora. Ora, Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir ao nosso canal. Se você gostou, inscreva-se, dê o like, compartilhe e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe a todos. Até a próxima.